Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa de Desenvolvimento Humano Organizacional. Hoje a gente vai falar sobre técnicas e ferramentas para estimular a criatividade e encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. É um nome extenso, né? Mas sucintamente é a gente falar sobre como usar a criatividade para resolver os problemas. Pode ser, eu coloquei complexos, né? Mas às vezes um problema ali que você para, esbarra. E pode, para algumas pessoas pode parecer simples, mas para você tenha certa dificuldade. Como resolver esses problemas? Como usar a criatividade para pensar fora da caixa e pensar em soluções para problemas tanto complexos quanto corriqueiros, tá bom? E aí, para começarmos, já trouxe um videozinho bem curtinho para a gente assistir, para a gente ir aprofundando no tema. Gente, esse vídeo é muito legal para falar de criatividade e solução de problema, né? Primeiro que desde os primórdios, né, a gente nós, seres humanos, temos criatividade em mais diversos tipos de problemas, né? E aí é legal que a transcrição do vídeo vai só aumentando ou mudando o aspecto da evolução e mudando o tipo de problema, né? Mas sempre teve problema e a gente sempre teve que se adaptar ao meio ou inovar ou pensar fora da caixa para resolver esses problemas, né? E aí, outro ponto que eu acho bem legal no vídeo é que a lã é uma solução que ao longo do percorrer da história, né, pode resolver vários tipos de problemas em vários contextos diferentes. Então é bem legal para estimular, né, a criatividade mesmo para a solução desses problemas. Pode parecer complexo, mas incluir ou pensar fora da caixa deles pode solucionar e trazer uma outra alternativa para essa questão. Então, só pra gente já ir pensando e formulando ideias em relação. E aí, falar um pouquinho sobre criatividade, né? E aí, a criatividade, então, hoje no mundo corporativo, né, tá em constante evolução. E é uma habilidade, mais para frente eu coloquei um dado que é bem legal, que a inovação e a criatividade está sendo as duas características mais pedidas em pessoas para o mercado de trabalho. As competências que mais estão sendo pedidas, né? Então, por quê? Porque o mundo corporativo, ele está em constante evolução e essa habilidade de resolver problemas de maneira criativa já não é mais um diferencial, né? Ela é uma necessidade. Então, essa criatividade, ela permite ver os problemas sob uma perspectiva, identificando soluções que não seriam óbvias em um raciocínio linear. E ela é crucial também, né, para ambientes onde as soluções tradicionais
falham ou são insuficientes. Então, a criatividade ela pode transformar os desafios em oportunidades de inovação e melhoria, permitindo a criação de produtos, serviços ou processos novos e mais eficientes. E aí a inovação, né? Onde ela entra? Ela pode ser aplicada na prática para ideias criativas para resolver problemas ou atender necessidades do mercado, né? Então, em problemas complexos, onde múltiplos fatores e interesses estão envolvidos, a inovação é essencial para desenvolver soluções que sejam não apenas eficazes, mas também sustentáveis e adaptáveis às mudanças futuras. Então, a capacidade de inovar diferencia as organizações do mercado, criando vantagem competitiva. Então, para uma empresa, investir em inovação, investir em criatividade no colaborador hoje é muito importante, porque acaba se tornando uma vantagem competitiva para o mercado. Porque se eu tenho colaboradores que são estimulados a usar inovação, criatividade, tanto para resolução de problemas, quanto para a criação de novos produtos, muito se fala em empresas que criam, né? Produto ou que cria alguma coisa, mas também para problemas complexos, é porque a gente pensa assim, só na criação de algo, mas a solução de um problema, ela pode ser comercializada, ela pode ser vendida, né? Então, a empresa que investe nisso, ela está na frente em relação às outras empresas, né? Se eu consigo pensar a solução de um problema que é um peso para o mercado e eu entrego essa solução, a minha empresa deslancha, né? Então, assim, pensem nesse tema com carinho, que é importante a gente desenvolver essas duas competências, quanto o pensamento criativo, quanto a inovação, e os dois juntos para a resolução de problemas complexos, tá bom? E aí que eu falei para vocês, né, que eu trouxe o dado mais na frente. Então, as seguintes características fazem parte do top 15 das habilidades mais procuradas pelas empresas para 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, pensamento analítico e inovação ocupando o primeiro lugar, resolução de problemas complexos na terceira posição, e criatividade, originalidade e iniciativa ocupando o quinto lugar. Então, Micaela, o que é isso? Quer dizer que se você for para o mercado, se você for fazer uma entrevista de emprego, o que as empresas mais estão procurando no que tange competências comportamentais? Dentre elas, criatividade e inovação. Então, as empresas estão pedindo, mas isso por conta que eu falei anteriormente, é uma vantagem competitiva você ter pessoas que resolvem problemas de forma criativas e inovadoras, né? Pessoas que resolvem problemas. Só de ser uma pessoa resolutiva já é um ponto enorme, né? E ainda de forma criativa e inovadora é o que qualquer pessoa quer ter no seu currículo, quer ter como competência desenvolvida e que toda empresa quer ter colaborador assim, né? E aí eu trouxe, né, sobre adaptação e inovação. Então, a criatividade, ela permite a adaptação às novas situações e desafios, mantendo a empresa ou o indivíduo relevante e competitivo. Então, a inovação alimentada pela criatividade é o que muitas vezes leva à descoberta de novas soluções para problemas antigos, bem como a criação de novos produtos ou serviços. E aí, a resolução de problemas complexos frequentemente envolve múltiplos fatores e não tem uma solução clara e única. A criatividade permite abordar esses problemas de maneira holística, considerando diversas perspectivas e possíveis soluções. Isso é particularmente útil em situações onde é necessário pensar fora da caixa para superar barreiras aparentes. E aí eu convido você a pensar, né? Quando surge um problema aí no seu departamento, no seu setor, na atividade que você faz, como que você tem resolvido os problemas? Você tem já só repassado, porque tem muitas pessoas que têm essa característica, né? Que, se for uma pessoa subordinada a algum gestor, só já passa para o gestor, nem para pensar. Será que eu consigo resolver isso aqui? Será que eu poderia fazer alguma coisa? E aí só passa. Ou se passa para não consigo, se passa de cara para o gestor, será que ele te envolve para resolver esse problema? E aí vocês juntos, ou você e o gestor, ou você e a equipe, conseguem solucionar, parar e pensar na solução de problema de uma forma criativa e inovadora? Ou só arrasta esse problema, ou joga o problema, um vai jogando o problema para o outro e ninguém resolve?
Como que é aí no seu dia a dia? Como que é aí no departamento que você trabalha? Como eu sei que o pessoal das unidades vão assistir esse treinamento também, né? Como que é aí nas unidades? Quando surge um problema para você, você resolve, você para pensar, você repassa para outra pessoa, você quer participar da solução do problema ou você só quer se livrar dele? E às vezes um problema é uma oportunidade, né, gente? Quando a gente começa a encarar assim os problemas como oportunidades, a gente tem uma visão de aprendizagem, uma visão de que você pode superar isso, e usar a criatividade e inovação é uma forma assim, sensacional para estar resolvendo o problema. E aí você deve estar se perguntando, né? Eu ouço muito isso também. Ah, Micaela, eu não sou uma pessoa criativa, não consigo, não sei pensar. Gente, eu já ouvi isso demais de muitas pessoas, que a pessoa não é criativa. Então, esse próximo slide, eu vou trazer para vocês alguns pontos para aflorar a criatividade. Tudo, gente, todas as competências comportamentais, não é que você nasce e você não aprende mais. É claro que algumas pessoas têm algumas competências inatas que estão mais afloradas e que ao longo da vida elas vão desenvolvendo, mas tudo pode ser aprendido, e tudo com muita prática, com muito estudo, com muito esforço, pode ser aprendido e se tornar um hábito, se tornar uma competência desenvolvida, né? Principalmente quando eu falo da parte comportamental. Então, dá sim para você se tornar uma pessoa criativa, dá sim para você se tornar uma pessoa com pensamento inovador. E aí, trouxe alguns pontos, né? Mas existem vários. Micaela, como que eu faço para desenvolver a competência de criatividade? Como eu me torno uma pessoa mais criativa? Então, envolve práticas, né, e hábitos que estimulam o pensamento inovador e a geração de ideias. Então, o primeiro ponto, explorar novas experiências. Então, variedade de atividades, engajar-se em atividades fora da sua rotina habitual, como aprender um novo idioma, praticar um novo esporte, diferente ou visitar museus. Isso amplia seus horizontes e fornece novos insights. E viagens e cultura, né? Viajar e explorar novas culturas pode inspirar novas ideias e expor você a diferentes formas de pensar e viver. Então, gente, se cercar de novas experiências, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de sair da sua caixinha, que não gosta de experienciar o novo, mas que faz tudo igual, tá sempre ali, né? Naquela rotina. Mas, gente, se você começar a se desafiar, não tô falando pra você se radicalizar, né? Mas se você começar a se desafiar hoje, se todo dia eu sento no mesmo lugar, sei lá, na hora do almoço. Só se você só de se tirar da zona de conforto e sentar em outro lugar, em outro restaurante e chamar um outro colega, isso já vai te gerar experiência, já vai te gerar uma troca legal. E aí, isso eu tô falando, né? Vocês lembram que eu sempre falo, né? Dos pequenos passos. Nada vai ser brusco, amanhã então já quero ir em um monte de lugar, mudar um monte de coisa. Não, vai nos pequenos passos que aos poucos você vai modificando esse comportamento. Mas só de você sair um pouco dessa rotina habitual, você já pode aprender várias coisas, né? E além do que tá falando. Após isso, investir, né? Investir em leitura, investir às vezes em aprender um novo idioma, ou investir, às vezes, em conhecer um restaurante diferente. Hoje eu vou conhecer um restaurante mexicano. Cara, eu não consigo viajar. Mas dá para você ir conhecer um restaurante que só serve comida mexicana para você entender pelo menos um pouquinho de como que é a culinária local. Então, gente, dá para fazer muita coisa, dá para expandir esse horizonte de muitas formas, explorando novas experiências. E invistam nisso. Isso pode ajudar a vocês se tornarem pessoas mais criativas, esses estímulos, né? Outro ponto, cultivar uma mentalidade de curiosidade. Então, praticar, questionar as suposições básicas sobre como as coisas funcionam. Pergunte-se por quê e se frequentemente. E aprendizado contínuo, então leia sobre uma ampla gama de tópicos, participe de cursos e workshops e mantenha-se atualizado com novas tendências e tecnologias. Então, gente, sempre ter curiosidade. Tem gente que não tem isso aflorado, né? Faz a mesma coisa todo dia, ou a pessoa, né, não tem curiosidade para nada. Então, seja uma pessoa curiosa, pergunte por quê, como que isso funciona.
mesmo que não seja um assunto que você domina ou não tem interesse, eu faço muito isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu adoro com os meus exemplos, né? Sou uma pessoa que tem muita dificuldade na parte de números, assim por dizer, né? É uma coisa que é difícil para mim. Eu sou uma pessoa de humanas, sou psicóloga, gente. Vocês me dão um desconto. E aí eu já sei que eu tenho dificuldade nisso, mas, gente, o mundo é das exatas, né? É finanças, é negócios. Então, sempre que eu tenho oportunidade de estar com alguém que tem esse domínio, eu tô ali perguntando. É um exemplo prático, né? Eu gosto muito de conversar com o pessoal da contabilidade, com o pessoal do financeiro, com o pessoal que tem mais proximidade com números. E aí eu tô sempre ali, mas o que é isso? O que significa esse imposto? Ou o que significa esse desconto aqui? Como que faz isso? Porque eu sei que é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu tô sempre ali tentando entender ou tentando, perguntando por quê, para eu tentar desenvolver essas competências em mim, né? Então é isso, pratique esse pensamento curioso, né? Não por quê, mas por que você faz assim? Mas por quê? Ou por que você se veste assim? Ou por que você escuta tal música? Sabe? Para abrir seu horizonte mesmo. É bem, bem importante. E aprendizado contínuo, né, gente? Não faça só, não fique ali só na sua zona de conforto, estudando, lendo coisas só do que você gosta. Amplie uma ferramenta muito legal, que tem muita coisa bacana, gente, é o LinkedIn. Eu gosto muito de LinkedIn também. Igual eu falo, né? O pessoal pensa que a rede social que mais utiliza são outras, mas a rede social acho que eu mais utilizo é o LinkedIn. Eu fico o dia inteiro de se deixar no LinkedIn, tô sempre ali olhando alguma coisa. Porque o que é legal do LinkedIn? Tem artigos científicos, tem matérias, tem coisa ali do mundo corporativo o tempo todo. Então, o tempo todo você está ali adquirindo algum conhecimento, olhando alguma novidade. Então, usem do LinkedIn, cai lá. Às vezes é difícil ir no workshop ou algo nesse sentido. Então, vocês podem utilizar do LinkedIn como ferramenta para ler. Você lê um artigo por dia, num mês você leu 30 artigos diferentes, você está sabendo de várias coisas diferentes. Então, assim, é importante você estar desenvolvendo isso para ter um pensamento mais criativo, ter mais essa pegada de inovação, ter mais ideias. 3, criar um ambiente propício à criatividade. Então, um espaço inspirador, né? Então, mantenha um espaço de trabalho ou de criação que seja confortável, estimulante, com elementos que inspiram como arte, música ou livros. E ferramentas criativas, tem à mão ferramentas como caderno de anotação, aplicativos de mapas mentais ou materiais de arte para capturar ideias e experienciar. Gente, é muito importante isso aqui também, ter um ambiente propício. Algumas empresas até investem nisso, igual eu falei para vocês, tem empresas que criam produtos. Por exemplo, vamos pegar como exemplo uma startup de tecnologia, que você está tendo que criar alguma coisa ali o tempo todo. É por isso que o ambiente é tão interativo, para estimular a criatividade das pessoas. A pessoa pode ir ali tomar, exemplo, tem startups que tem, tomar uma cerveja dentro do escritório, andar de skate, tem startup que tem tobogã dentro da empresa. Então, e por que isso, né? Para estimular a criatividade, a pessoa se sentir mais à vontade, mais solta e se sentir mais criativa, né? Então, o ambiente, sim, gente, eu acredito, né? Eu sei que tem algumas abordagens que não, mas o ambiente molda o nosso comportamento. Então, se você se cerca desse ambiente criativo, você pode ter certeza que você vai estar desenvolvendo essa criatividade em você. Próximo ponto, então, fomentar a diversidade de pensamento, né? Colaboração multidisciplinar, trabalhe com pessoas de diferentes áreas e formações. A diversidade de perspectivas pode levar a soluções mais criativas e inovadoras. Feedback e discussões, então solicite feedback sobre suas ideias e participe de discussões que desafiem sua forma de pensar. 2 pontos super importantes também. Primeiro, o ambiente diverso, né, gente? O ambiente diverso, ele pode mudar totalmente a sua forma de ver e de resolver um problema. É muito importante ter várias pessoas de vários pensamentos diferentes, de várias formas diferentes, e isso ajuda a ter essas soluções mais inovadoras, né? Eu conheço uma empresa que tem um comitê de diversidade e inclusão, e aí eles têm, né, tipo os embaixadores,
do comitê, e aí sempre que tem um problema ou uma proposta nova, é o comitê que é acionado, né? E aí tem, tipo assim, uma pessoa idosa, tem uma mulher, tem um negro, tem uma pessoa homossexual. Então, é bem legal, porque assim, né, a gente sabe, né, que tem muitas empresas que não investem na diversidade e inclusão de uma forma nesse sentido. Então, e eu achei muito legal esse projeto dessa empresa, porque eles têm um comitê, têm os embaixadores, e aí são eles que se acionam e, tipo assim, mandam as dores, os problemas e desenvolvem as soluções, né? Então, pode ter certeza que disso o ambiente fica mais dessa empresa, né? Fica mais inclusivo, porque se adapta às necessidades e fica mais criativo e inovador. Então, é muito importante investir nisso também. E você, né, solicitar feedback para as ideias e participar de discussões que desafiem sua forma de pensar. Então, tem muita gente que foge, né, de um feedback, mas ele é importante para você se questionar, para você, nossa, será que eu estou pensando é certo? Será que essa forma de fazer é certa? Será que não tem outra maneira? É uma forma também para fomentar. 5, incorporar a reflexão e o tempo para pensar. Então, reserve tempo para refletir sobre suas experiências, ideias, momentos de quietude podem ajudar a mente a fazer conexões inesperadas. E escrever sobre seus pensamentos e ideias regularmente pode ajudar a esclarecer seus pensamentos e desenvolver novas ideias. Gente, isso aqui é fantástico, tanto para outras partes relacionadas à saúde mental, quanto para desenvolver a criatividade, né? Então, você anotar ou salvar uma ideia que você teve, que você viu, pode te ajudar também. E por último, aceitar e aprender com erros, né? Então não tenha medo de falhar. A experimentação e os erros são partes essenciais do processo criativo. E após experimentar algo novo, falhar, analise o que funcionou e o que não funcionou. Aprender com esses momentos é crucial para o crescimento criativo. Para montar o treinamento, eu estava assistindo uns vídeos. E aí, um cara falando do Walt Disney, né? Quem já tem filme do autorretrato do Walt Disney, autobiografia dele, né? É bem legal a história dele. E aí, a história, o que acontece, né? No início da carreira dele, ele foi demitido, acho que ele era jornalista. E aí ele foi demitido porque ele não escrevia matérias criativas, ele não era considerado uma pessoa criativa. Gente, é muito legal essas histórias, eu amo. E aí para você ver, né? Você imagina o Walt Disney, quem não sabe, o Walt Disney é o criador da Disney, né? De vários filmes, de várias coisas. Ser considerado no início da carreira dele uma pessoa que não era criativa é muito louco. E ser demitido por isso, perdeu um dos primeiros empregos dele por isso, né? Então imagina se ele tivesse lá na época, acredito eu, né, que pensado assim, fui demitido, não sou criativo mesmo, vou ir trabalhar com outra coisa, vou trabalhar com vendas. E se ele tivesse tido esse medo, né, ele não teria chegado onde ele chegou, né? Ele sim é uma pessoa que criou coisas fantásticas, super criativa. Então, aceitar aprender com erros também é uma parte crucial aí para o processo. Trazendo um pouquinho para o nosso meio corporativo, né? Então, criatividade no trabalho. Ela é a capacidade de pensar de forma original e inovadora para resolver problemas, desenvolver novas ideias, produtos ou serviços e melhorar processos existentes dentro de um ambiente profissional. Envolve a habilidade de enxergar, além do óbvio, questionar o que busca soluções que podem não ter sido consideradas anteriormente. Além disso, a criatividade no trabalho não se restringe apenas às áreas tradicionalmente vistas como criativas, como arte ou design. Ela é essencial em todos os setores e em todas as funções, desde a gestão até a produção, pois contribui para a inovação e o progresso em todas as áreas de atuação. Então, Micaela, você está falando aí de inovação, eu acho que é a área da tecnologia. Criatividade, eu acho que tem que ficar com marketing. E eu que tô aqui na produção, no operacional, não tem nada a ver com isso. Eu acho que você tá ficando doido. Esse treinamento serve para mim, não. Tem gente que pensa assim, né? Gente, não, por favor, não pensem assim. A criatividade e a inovação, elas são usadas elas têm que ser usadas em todas as áreas. Elas podem ser usadas em todos os tipos de problema.
em todo tipo de resolução, seja ele para um produto, ou uma nova habilidade, ou um novo modo de fazer. Então, não pensem que se restringe só à área de marketing ou de tecnologia. É uma competência para ser desenvolvida em todos nós, tá bom? E aí, né, técnicas para estimular a criatividade. Eu trouxe para vocês 5 ferramentas para vocês estimular a criatividade e a resolução de problemas no trabalho de vocês. Então, Micaela, você falou de criatividade, como eu estimulo a criatividade, falou o que é inovação, falou que eu posso usar essas duas competências para resolver problemas. Tá, apareceu um problema aqui. Como que eu faço para resolver esse problema de forma criativa e inovadora? Tem técnica e tem ferramenta para isso. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, essas técnicas e ferramentas são projetadas para liberar o potencial criativo e fomentar a inovação em ambientes desafiadores. Use essas abordagens para explorar novas soluções e expandir seus horizontes. Então, a primeira delas é o brainstorming. Então, o que significa isso, né? Como que você vai fazer isso? Você vai reunir um grupo, incentivar todos a sugerirem ideias sem censura. O objetivo é gerar o máximo de ideias possíveis sem julgamento ou crítica. Depois, organize e refine as ideias coletadas. Se eu não me engano, o significado se chama chuva de ideias. E aí, por exemplo, surgiu um problema, faz uma reunião com o time ou faz uma reunião com quem vai te ajudar a solucionar esse problema e vai lá, chuva de ideias, todo mundo dando ideias, sem julgar, sem criticar, todo mundo dando opinião. E depois você reorganiza, né, todas as opiniões e vê qual ideia, né, é melhor para solucionar aquele problema. Gente, tá vendo? Tanto que surgiu um problema, não é só empurrar, não é só deixar o problema ali escondido, tem várias técnicas, isso é muito legal, é fantástico. Outro ponto, mapas mentais, né? Então, comece com uma ideia central no centro de uma folha e desenhe ramificações para conceitos relacionados. Isso ajuda a visualizar conexões e a expandir o pensamento de forma não linear. Então, o mapa mental é muito legal também, você escreve no centro e vai ramificando. Então, você pode pensar... Ajuda também muito na criatividade, né? Não tem um problema, então um ponto central, você vai ramificando até e depois junta tudo para solucionar aquele problema ou para ter uma ideia criativa em relação àquilo. Terceiro, a técnica dos 5 porquês. Então, pergunte por quê 5 vezes para identificar a raiz de um problema. Essa técnica ajuda a explorar a causa subjacente de um problema de forma simples e direta. Então, exemplo, eu tenho um exemplo bem, sei lá, veio na minha cabeça agora. Eu tenho que trocar o meu carro, sei lá, porque ele tá quebrado. O primeiro porquê, né? Aí, por que você tem que trocar o carro? Porque ele tá quebrado. Por que ele tá quebrado? Porque eu não dei manutenção. Por que você não... Entendeu? Você vai se questionando até você chegar na raiz do problema. Então, vamos dizer que o quinto porquê, porque você foi realmente negligente, não deu manutenção no seu carro. Então às vezes, só ficar trocando de carro não vai resolver aquele problema, porque se você realmente ficar falhando em dar as manutenções, pode ser que seu novo carro venha quebrar. Então, entendeu, gente? Funciona. Coloquem em prática. Funciona em muito. E isso eu tô usando um problema que veio aqui na minha cabeça agora. Mas imagine um problema aí da sua área que vocês lidam aí todo dia e usar técnicas assim, porque também pode ser bem, bem interessante. 4. Sessões de ideação rápida. Então, defina um tempo limitado, por exemplo, 5 minutos, para que cada pessoa ou grupo escreva o máximo de ideias possíveis. Essa técnica ajuda a liberar a criatividade e a pensar rápido, sem julgamentos. É bem parecido com o brainstorm também e super funciona. Gente, vocês viram, né? Toda hora fala, sem julgamento, toda ideia é válida. Toda opinião é válida, então aprender dentro dessas técnicas a ouvir o outro e a levar em consideração a opinião do outro é muito importante, tá bom? Uso de analogias e metáforas, então pense em como problemas semelhantes são resolvidos em outros campos ou contextos. Analogias e metáforas podem ajudar a ver o problema sob uma nova luz e gerar novas soluções. Tá bom? Pensar, se eu tenho um problema aqui na minha empresa,
mas às vezes tem uma outra empresa que tem esse mesmo problema, como que eles estão solucionando isso, ou uma outra pessoa? Então é importante pensar nesse sentido também. Outra ferramenta para estimular a inovação é o Designer Thinking. Eu acho que eu não sei falar direito, mas desculpem. Mas é uma técnica fenomenal também. Numa pós-graduação que eu fiz, eu tive um módulo só de Designer Thinking, que é uma ferramenta para solução de problemas complexos. Então, muita gente utiliza essa ferramenta. Eu vou só passar aqui por cima para explicar para vocês. Mas igual eu falei para vocês, né? Fiz uma pós-graduação que um módulo, tô falando de 2 dias só estudando a ferramenta. É bem um pouco complexa, mas eu vou passar. E aí, quem sabe, se vocês quiserem, futuramente a gente faz um treinamento só falando sobre o Designer Thinking, tá bom? Então, ele é para melhorar as habilidades de resolução criativa de problemas, fomentar a empatia e a colaboração e desenvolver uma mentalidade de crescimento e inovação. Essa abordagem permite que indivíduos entendam profundamente as necessidades dos usuários, experimentem e ajudem soluções de forma interativa e se adaptem com eficácia às mudanças. Então, qual que é a descrição do Designer Thinking? Não sei falar, desculpa. Então, é um processo centrado no usuário que envolve empatia, definição, ideação, prototipagem e teste. O objetivo é entender profundamente as necessidades dos usuários e criar soluções inovadoras que respondam às necessidades. Quando a gente fala usuários, parece que vem muito a parte de tecnologia, né? Muitas dessas ferramentas, gente, teve início lá na área da tecnologia, né? Porque a tecnologia ela tem que estar ali sempre resolvendo o problema da pessoa, do usuário. Mas elas são adaptáveis para o nosso meio. Então, pense em tudo isso aí onde você está trabalhando. Exemplo, Micaela, eu sou uma técnica de enfermagem. Quais são os problemas que você, como técnica, tem no dia a dia? E essa ferramenta pode te ajudar a solucionar esses problemas, tá bom? Então, quais são as fases, né? Primeira, como eu falei para vocês, a fase da empatia. Então, quando tiver o problema, compreender, né, a pessoa, o usuário e as suas necessidades. Então, parar e entender aquele problema, e não só entender, sentir a dor daquele problema. O que esse problema está causando? O que esse problema está impactando? Realmente ter empatia pela dor do outro ou pela necessidade do outro. Segundo ponto, definição. Então, definir claramente o problema. Então, depois que você entendeu essa necessidade, definir a causa, a causa realmente daquele problema. E aí, depois, a parte da ideação, que é gerar uma ampla gama de ideias. Então, eu já senti a necessidade, eu já sei claramente o que é esse problema, então agora eu vou ter fazer um brainstorm para uma chuva de ideias para como resolver esse problema. Aí, depois, a parte de prototipagem, que é criar modelos tangíveis das ideias. Então, tivemos 10 ideias para a resolução desse problema. Vamos criar, então, pensar a resolução, usando essa resolução, usando essa para ver se vai dar certo? E aí, por último, o teste. Avaliar e refinar as soluções com base no feedback dos usuários. Então, colocou em prática a solução, e aí você vai tendo feedback. Não, essa resolução deu certo? Não, não deu. Precisa melhorar? Então, é um eterno ciclo, né? Que vai melhorando e vai trazendo resolução para determinado problema. E aí, quais os benefícios, né? Promove uma compreensão profunda dos usuários e suas necessidades, resultando em soluções mais eficazes e inovadoras. Porque às vezes o legal é que é a parte da empatia. Porque às vezes vem um problema pra gente, a gente só quer resolver, a gente nem para pensar, nem para realmente entender essa necessidade, né? E você seguindo as etapas, você consegue solucionar esse problema complexo de uma forma mais criativa e mais inovadora, tá bom? Pessoal, então é isso. Quis trazer algumas ferramentas para fomentar o desenvolvimento da competência de criatividade e inovação. E principalmente para vocês colocarem em prática sempre que surgir algum problema. Vocês podem ver, né? Apresentei 6 aí para vocês. Se você conseguir pelo menos utilizar quando surgir um problema aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, pode te ajudar muito a resolver esse problema de uma forma inovadora e criativa.
E aí, lembrando, no que tange a parte do trabalho, são competências aí fundamentais para a gente se desenvolver e tá trabalhando assim de forma mais criativa, inovadora. E pensa, né, ser um profissional aí que resolve o problema e, além de tudo, resolve problemas de forma criativa, trazendo soluções inovadoras para a empresa, tá bom? Então, para fecharmos, criatividade e inovação são as chaves para transformar desafios em oportunidades, abrindo novos caminhos para soluções inesperadas. Não fujam dos problemas, todo problema traz uma oportunidade, tá bom? Muito obrigada e até o próximo treinamento!